Olá, eu me chamo Alex e vou estar apresentando o trabalho intitulado O Potencial de Octoblefarum albido como espécie promotora do ensino de briófitas e educação ambiental na educação básica. Esse trabalho foi feito por mim em parceria com o Denilson Fernandes Peralta. As briófitas, né, elas constituem um grupo de plantas muito comum no planeta e no Brasil é um grupo muito diversificado, né? Em termos de espécies, de relações ecológicas. Só que, apesar disso, a maioria da população tem um conhecimento muito limitado em relação a esse grupo de plantas. Principalmente se refere à nomenclatura, né? A questão evolutiva, história natural, ecologia, formas de uso, né? E a conservação desse grupo. E um dos caminhos para mudar isso, essa realidade, né, para aproximar a população ao conhecimento, né, ao que se já conhece, cientificamente falando, e saberes tradicionais relacionados às briófitas, a escola, né, ela se torna um elo, né, um caminho que pode fazer com que as pessoas tenham maior proximidade e conhecimento sobre esse grupo de plantas. Só que, infelizmente, vários autores, né, vários trabalhos, vêm mostrando que, de uma forma geral, o ensino das briófitas na educação básica, principalmente, assim como toda a abordagem da botânica, ela vem ocorrendo de uma forma ainda bem tradicionalista, descontextualizada, né? Com pouca diversificação em estratégias de ensino, de metodologias, né? Muitas vezes o ensino das briófitas ele é bastante superficial e só se foca no que o livro didático, quando ele é existente na instituição, ele aborda. E muitas vezes, né, apresenta espécies, exemplares, né, informações de plantas desse grupo que nem são da região, né, são de outras áreas. E isso acaba ainda inviabilizando ainda mais, né, o processo de ensino e aprendizagem sobre as briófitas na educação básica. Uma realidade que tem que ser alterada, por quê? Porque o Brasil é um dos países que mais tem diversidade de plantas, né, desse grupo. E, infelizmente, se a população não tem acesso a conhecimento sobre esse grupo, ela não vai ter essa sensação e percepção de quanto importante esse grupo é. E, assim, não vai ter iniciativa e aquela sensibilidade de atuar a favor desse grupo, né, em quesito de conservação, na valorização desse grupo, dessas plantas. Infelizmente, essa é a realidade que passa no Brasil inteiro, mas também vem ocorrendo inovações no ensino da brioflora no Brasil, de forma bem pontual, né? Já tem muitos trabalhos que vêm mostrando que esse grupo ele vem sendo abordado, ele pode ser abordado de formas alternativas, mais estimulantes, mais dinâmicas, no contexto escolar, né? Através de desenvolvimento de materiais adaptados, de aulas práticas, como esses trabalhos aqui, eles vêm mostrar um pouquinho, né? Eles são recentes, e, enfim, é possível desenvolver estratégias, né, de ensino das briófitas de uma forma mais contextualizada, mais problematizadora, né, mais interessante do que a forma somente expositiva e teórica e descontextualizada. É possível. No entanto, há muitos desafios existentes que dificultam a possibilidade de se desenvolver essas formas de ensinar, de trabalhar briófitas, né, no contexto da sala de aula, de uma forma diferente, de uma forma mais cativante. Por quê? O sistema educacional brasileiro, ele perpassa por vários problemas, e isso acaba impactando a forma de você abordar diversos tipos de
temáticas, de conteúdos, né, que são importantes e são necessários para a população. Como, no caso, o que mais inviabiliza a abordagem, né, das briófitas de uma forma mais cativante, mais interessante. Falta de laboratórios, a maioria das escolas não tem laboratório, e quando tem, muitas vezes, laboratório, ele não tem alguém para cuidar, né? O professor não tem preparo para lidar com os equipamentos, às vezes o laboratório só existe no plano físico, mas não tem recursos para poder você usar. Falta de recursos financeiros, né? Principalmente com a aprovação da PEC, do teto de gastos, a situação já estava ruim, ficou pior, né? De 2016 para cá. Então, falta muitos recursos financeiros para a maioria das escolas, voltados principalmente para essa questão da abordagem, né, do ensino de ciências em si, de uma forma geral. Então, as briófitas também vão ficar prejudicadas, né, nesse quesito de trabalhar esse grupo. Os alunos desmotivados, né, com vários problemas de estrutura familiar, social, e muitas vezes isso dificulta a gente poder fazer qualquer tipo de atividade na sala de aula, porque tem outras questões que vão impactar nisso. Os professores, né, estão cada vez mais sobrecarregados, despreparados e desmotivados para poder fazer as coisas, né? Muita cobrança, muito estresse, então, em pouco tempo, muitas vezes não há uma carga horária destinada para o professor ter uma formação, ter parcerias com outras instituições para poder desenvolver esse tipo de material para poder trabalhar, porque o tempo tem que trabalhar, às vezes, muito para ganhar um salário razoável, e não sobra tempo, né, para desenvolver coisas diferentes. E muitas vezes também tem a questão dos professores, né, atuarem, trabalhar ciências, biologia, muitas vezes eles não têm uma formação muito adequada, às vezes nem são da área, isso acontece muito, por exemplo, aqui em Goiás, né, e trabalhar briófitas, você precisa conhecer o assunto, e muitas vezes, né, é um assunto complexo e você tem que fazer a transposição. Isso não é para qualquer profissional. Se ele não tiver capacidade e maturidade para fazer essa experiência, ele não vai conseguir. Então, tudo isso acaba inviabilizando desenvolver estratégias, né, ações que realmente favoreçam o ensino, a aprendizagem das briófitas na educação básica, né? Então, pensando nisso, esse trabalho ele tem por objetivo, né, apresentar uma alternativa, uma proposta alternativa para se abordar um pouquinho sobre as briófitas na educação básica, focando todos os assuntos possíveis, né, você pode trabalhar com briófitas, inclusive com fins de educação ambiental, utilizando uma espécie, Octoblepharum albino, da família Caniperácea. Ela é uma espécie muito comum, né, e a proposta desse trabalho é falar um pouquinho sobre o potencial didático que essa espécie tem. Essa espécie ela é encontrada em todos os estados brasileiros, né? Então, primeiro, é um material abundante de você conseguir obter, desde que você saiba o que é essa espécie, né? Tenha conhecimento sobre ela, conheça alguém que saiba identificar o que você vai em campo para te ensinar. Então, acaba que você consegue trabalhar com essa espécie porque ela é muito fácil de se observar em campo, você levar para a sala de aula e trabalhar com ela com poucos recursos, né? É muito fácil você, a partir do momento que você aprende sobre essa espécie, conhece suas características, né? Pelo menos as características morfológicas, você consegue visualizar ela em campo. Se você for uma pessoa meio observadora, qualquer ambiente que você for que tem uma vegetação, que tem um pouquinho de umidade, uma área mais ou menos sombreada, seja de cerrado ou de floresta, né? Você vai encontrar vários indivíduos dessa espécie. Então, acaba sendo fácil você encontrar ela, dependendo da região onde você vive, né? Ou próximo de onde você vive. E a coleta dessa planta, né, dessa espécie, dos indivíduos dessa espécie, ela não requer muitos equipamentos. Às vezes você consegue pegar com a própria mão, colocar num saquinho, né? Você não precisa, às vezes, nem de uma lupa, de uma pinça, de um material que vai remover do substrato, ela sai sozinha. Então, é muito, desde que você aprenda a trabalhar com ela, é possível utilizar ela e coletar ela no ambiente e acondicionar ela facilmente, que ela não estraga, ela não desidrata facilmente, né? Então, dá para você usar um material que você coletar uma vez por vários meses ainda. Ou até anos, se você souber guardar direitinho, né? Então, você pode colocar em sacos de papel, cartela de ovo, eu coloquei aqui a imagem, bandeja de pizza, né? Você pode aproveitar todo tipo de material
a garrafa PET, caixinhas, embalagem, você não precisa gastar com esse tipo de material, é só reaproveitar o que tem, né? E esse material, como ele é muito fácil de você observar e visualizar, né, no ambiente, vai ser possível você trabalhar ele na sala de aula. Eu trabalho com os meus alunos, por exemplo, quando a gente fala diversos assuntos voltados para botânica, ecologia, né, no contexto cerrado, eu uso essa espécie como exemplo. Aí essas imagens aqui são de alguns episódios de atividades que eu trabalhei utilizando essa espécie, né? Ela pode ser levada para a sala de aula, você pode distribuir pequenos fragmentos, né, das amostras por aluno. Às vezes você não tem muito recurso, basta distribuir um pouquinho, deixar na mesa, né? Dá para observar, às vezes até sem a lupa, se você trabalhar com essa questão dos alunos olharem os detalhes, né? É um trabalho que demora várias horas para você trabalhar, mas é possível, né? Mesmo se você não tiver pinça, lupa, nesse caso aqui eu tinha um material, mas se você não tiver, já aconteceu isso, é possível você trabalhar sem pinça, né? É mais complicadinho, mas é possível. E dá para você trabalhar diversos tipos de conteúdos utilizando esse material, né? Principalmente quando a gente tiver com a estrutura reprodutiva. A questão quando você tiver com gametófito e esporófito juntos, né? Então você consegue trabalhar noções de taxonomia, morfologia vegetal, fotossíntese, ecologia, o processo de osmose. Dá para trabalhar quando esse material está muito seco e você vem e asperge um pouco de água, né? E os alunos vão ver esse material absorvendo a água do ambiente como se fosse uma esponja, ela estando mais verdinha, mais túrgida, né? A reprodução, né, o ciclo reprodutivo desse grupo, para comparar com outros grupos de organismos. Então, enfim, é possível trabalhar diversas temáticas voltadas para a botânica, utilizando essa espécie como material de exemplificação, né? E dá para trabalhar isso por várias aulas seguidas. Então, é muito interessante trabalhar porque chama a atenção dos alunos, é uma coisa diferente, né? Eles vão desconstruir várias percepções que eles têm sobre o que é ser uma planta, sobre o que um organismo como esse faz no ambiente, que muita gente que pensa que isso aí é só um lodo, né? Mas não é. Às vezes você pode conseguir coletar até com material, com substrato, ou com outros animais pequenininhos, e os alunos, eles observam muito, isso chama muita atenção, né? Então, dá para trabalhar diversos tipos de assuntos utilizando essa espécie, né? Colocando as biotas como eixo central e você desmembrando em outros assuntos, para mostrar que esse grupo, utilizando essa espécie como referência, ele tem uma importância muito grande no ambiente, né? Onde ele está. E isso acaba também ajudando a gente a trabalhar a questão da educação ambiental, sobre a importância, né, dessas espécies, desse grupo de plantas no ambiente, o papel ecológico que elas desempenham e a necessidade que a gente tem de olhar ela esse grupo de uma forma diferente, né, para poder proteger, cuidar. E também, além de tudo isso, a gente pode trabalhar para enfatizar mais o aprendizado a questão da ilustração científica, né? Então, por exemplo, essa imagem aqui foi uma aula prática que eu desenvolvi com os alunos da escola que eu trabalhei o ano passado, e esse ano também, onde eles, depois que a gente trabalha vários assuntos relacionados às briotas utilizando o Octoblepharum álbido, eles são desafiados a fazer uma representação desse material coletado, que tiver acesso, através de desenhos, né, de ilustração. Então, eles aprendem a identificar, né, pelo menos alguns aspectos da morfologia, alguns termos eles acabam aprendendo, alguns nomes, né, sobre o que é filídeo, rizóide, caulídeo, gametófito, e com poucos recursos, né, o que vai demandar aqui a forma como o professor vai abordar e fazer com que os alunos se sintam cativados e estimulados a conhecer esse grupo utilizando essa espécie, né, e assim, dá para fazer muita coisa interessante. E, inclusive, aulas campo depois disso, para que os alunos possam identificar, observar essa espécie no ambiente, né? Como vocês podem estar vendo aqui nessas imagens, essas ilustrações foram alunos de 6º, 7º anos que fizeram, né? Então, a gente acaba vendo várias possibilidades de abordar esse grupo de plantas, né? Utilizando essa espécie, o Octoblepharum álbido, né? Então, até um grande potencial para a gente poder trabalhar essa questão do ensino de botânica em si, o ensino de ecologia, de meio ambiente e educação ambiental,
Então é isso.